qual é a rema de hoje? Nós estamos aqui em uma reflexão muito importante sobre por que Deus escolheu o método da cruz para o seu filho morrer e não escolheu outro método de morte, de punição, de sofrimento. Por que Deus escolheu a cruz? Poderia ter escolhido tantas outras. E nesses vídeos anteriores eu estou explicando isso, nesta rema de hoje. E eu queria falar, eu falei no vídeo anterior que eu iria trazer nesse próximo estudo o que aconteceu com Jesus enquanto ele estava sendo crucificado. Enquanto Jesus estava crucificado, aconteceu algo ali durante aquelas 6 horas que ele ficou na cruz e que poucas pessoas percebem, mas a partir de uma rema como essa, a partir de uma revelação, a partir de um estudo como esse, nós conseguimos entender o que aconteceu durante a crucificação de Jesus. Dentro dessa linha, dessa percepção do fato cruz, do fator cruz, do desfazer o corpo, do crucificar a carne e do espírito estar pronto. Eu vou ler aqui os textos e depois vou comentá-lo. Por isso é que eu estou de óculos, tá bom? Em Mateus, capítulo 27, falando da crucificação, a partir do verso 39, que já está ali no meio daquele período de 6 horas em que Jesus está crucificado, diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificarias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, com os anciãos, juntamente com o grupo de fariseus, escarneciam dele. Verso 41. Verso 42. Eles diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Aí eles falam: se és o rei dos judeus, desça agora, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, que esse o livre agora, se o ama mesmo, porque ele disse: sou filho de Deus. Verso 44. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os ladrões que com ele estavam crucificados. Então veja, dentro dessa reflexão que nós estamos tendo, do porquê que Deus escolheu a cruz como forma de morte para Jesus, que ele mesmo não precisaria nem mereceria aquilo, mas apontando para nós que a nossa alma precisa, nosso corpo precisa, então Deus escolheu essa para Jesus. Mas vocês percebem aqui que durante a crucificação, o grupo de pessoas que vieram até Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus falou assim, quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus diz assim: o príncipe desse século vai ser julgado. Quando Jesus fala isso, que o príncipe desse século vai ser julgado, muitas pessoas não percebem, porque Jesus vai ser preso. E como é que ele vai ser preso? E ele diz que ele começou ali aquela contagem regressiva para ele ser crucificado, o período de mais sofrimento, de mais humilhação, de tudo aquilo que aconteceu ali desde o período do momento em que ele está no Getsêmani, até o outro dia quando ele vai ser crucificado. Nesse período aqui ele diz que o príncipe desse século vai ser julgado.
Porque aquilo que para Satanás Satanás estaria usando os homens para humilhar o Senhor, para matar o Senhor, na verdade, é o cumprimento de Gênesis 15, ou 3,15, onde o Senhor fala que da semente da mulher nasceria um que a serpente iria ferir o calcanhar, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus é ferido no seu calcanhar pela serpente, ou seja, pelo pecado, pelo veneno da serpente injetado na veia da humanidade, aonde a matriz é contaminada, aonde apenas um sangue puro de Jesus vem para purificar, por isso é que ele derramou o sangue. Então, Satanás agora, ele feriu Jesus na cruz. Mas nessa própria cruz em que ele foi ferido, é a própria cruz em que ele paga o preço e que ele esmaga a cabeça da serpente e resgata o homem de novo para a presença, para a intimidade, para ser filhos de Deus, restaurados, comprados e remidos por esse sangue puro. Não o sangue contaminado de Eva, mas agora é o sangue purificado pelo Pai, que tem um sangue puro, que injeta no Filho e que purifica a humanidade. Então, quando Satanás pensa que está ganhando na cruz, na verdade ele está sendo julgado. E quando ele percebe que ele está sendo julgado, e vocês lembram que Paulo, lá em Efésios, ele vai falar, em Efésios 2,14, ele vai mencionar que quando o homem estava sendo exposto na vergonha dos seus pecados, Paulo diz ali, fazendo uma menção da cruz, que Jesus pegou o nosso pecado e ele cravou-a na cruz do Calvário, cravou o nosso pecado na cruz do Calvário, porque a nossa dívida estava ali. Paulo faz uma menção daquilo que acontecia quando as pessoas deviam a outra. O método era pegar o nome, as dívidas e botar na frente da cidade, ou pregar numa árvore, ou botar na entrada, ou botar em praça pública. Paulo, ele diz que a dívida que nós devíamos a Deus e que nós não podíamos pagar, Jesus pegou a nossa dívida, onde estava escrito todos os nossos pecados, e aí diz que Paulo fala que Jesus pegou essa nossa dívida e cravou-a na cruz do Calvário. E aí Paulo diz o quê? Que durante a crucificação, Paulo faz menção de que havia uma hoste espiritual em volta, e Paulo diz que expôs eles publicamente. Quer dizer, é como se as pessoas que estavam ali e os demônios que estavam em volta, vendo Jesus crucificado, viram que ele fez exatamente esse ato de soltar o homem, de pagar a dívida do homem, expondo agora Satanás publicamente. Então é como se na cruz Deus estivesse, Paulo menciona isso, Paulo revela esse mundo espiritual que está acontecendo ali em volta da crucificação de Jesus. Que o ato de Jesus e o fato de Jesus estar sendo crucificado, ele está pegando a nossa dívida e está dizendo, olha, tetelestais, está consumado, está pago. A humanidade não te deve mais nada. Todos aqueles que me aceitaram como Senhor e Salvador, eu garanto que a dívida deles está paga. A dívida está paga e não te deve mais nada. O documento que era contra nós foi pago. Havia uma nuvem de testemunha em volta de Jesus durante a crucificação. Um grupo, Paulo menciona aqui que está ali no mundo espiritual. Agora havia um grupo também físico, que foram essas pessoas que está aqui no texto, em Mateus 27, do verso 39 até o verso 45. Agora, o que Satanás tentou fazer ali? Satanás começa a usar aquelas pessoas quando ele viu que o plano de Deus agora, que o Filho de Deus que estava agora sendo ferido. Na verdade, essa ferida agora era uma ferida que
com essa ferida, ele iria pagar a dívida da humanidade, a humanidade agora Satanás, iria perder o domínio da humanidade, porque, lembram que ele falou para Jesus na tentação? Ele falou, tudo isso me foi dado, e eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus não disse que ele estava mentindo. Jesus reconheceu que Adão tinha entregue na mão de Satanás a chave do jardim, a chave da humanidade. E ele falou, tudo isso me foi entregue. Entregue por quem? Por Adão. Mas agora Jesus na cruz do Calvário, Jesus toma de novo essa chave. Por isso que depois da ressurreição ele fala para João, João, eu fui aquele que morri, mas tem em minhas mãos a chave do inferno e da morte. Então, isso tudo Jesus já alcançou quando? Durante a crucificação e a ressurreição. Mas o texto diz aqui que as pessoas fizeram algo. As pessoas fizeram algo. O que elas fizeram? O que elas fizeram? O que essas pessoas fizeram? Estou aqui ao ar livre, então sempre parece que um inseto, né? Então o que elas fizeram? Satanás, através delas, queriam que Jesus